Dê ouvidos aos seus desconfortos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tem algumas pessoas que convivem comigo, que estão à minha volta, que parece que drenam a minha energia, parecem que não são pessoas boas e que me deixam desconfortável. Já se percebeu ou já sentiu algum desconforto ao conviver com alguém? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energia, né? E eu tenho observado que ao conviver ou estar perto de algumas pessoas, eu tenho me sentido desconfortável, eu tenho me sentido desconectada, sabe? Eu tenho me sentido estranha. E aí, parando para observar, eu entendi que isso são desconfortos e pode ter a ver com a energia das pessoas. Você acredita que as pessoas têm energias boas e ruins? Eu super acredito em energia. Tem pessoas com quem você convive que quando você conversa, você sai com a sua energia drenada, você sai se sentindo cansado, sugado. E já tem outras pessoas com as quais você conversa que você sente que você sai super recarregado, transbordando de energia. Eu tenho uma colega de trabalho maravilhosa, né? Que é uma pessoa que provavelmente eu vou levar para fora, né? Do âmbito profissional. E a gente passou a almoçar junto, a conversar muito, a gente tem muita coisa em comum, alguns pensamentos. Somos filhas únicas, eu sou filha única da minha mãe, né? E ela é filha única dos pais dela. E isso nos aproximou mais e tal. E é uma pessoa que eu amo conversar, agora ela está de licença maternidade, mas eu amo, a gente ainda mantém contato pelo WhatsApp, muito, a gente se fala bastante. E é uma pessoa que recarrega a minha energia, sabe? Sempre muito incentivadora, uma das pessoas assim especiais que eu encontrei na vida, de verdade. É uma energia muito boa, muito positiva. E já tem pessoas que eu convivo, não só no trabalho, mas fora dele, né? Até amizades também, que drenam demais a minha energia, que me desconectam de mim, que me descarregam, que fazem me sentir extremamente cansada. E perceber isso é muito estranho, porque a gente sempre acha que a gente faz boas escolhas quando o assunto é amizade, relacionamento amoroso, e às vezes a gente se conecta com pessoas que não têm nada a ver com a gente, né? Pessoas que só querem falar de si o tempo todo, que só querem reclamar da vida, que nunca tá bom para elas, que tudo é sobre dinheiro, que tudo é sobre viajar, que tudo é sobre mostrar para o mundo que elas venceram. E esse tipo de comportamento me drena um pouco. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não vou dizer que eu sou uma pessoa positiva todo o tempo. Eu tento muito fazer isso, até com autoconhecimento. Isso tem sido desafiador para mim, né? Tem sido um desafio diário para mim. Olhar as coisas com um olhar mais tranquilo e saber analisar e não ter aquilo como fim do mundo, né? Obviamente que tem problemas que vão chegar pra gente e vão desestabilizar a gente total. Mas eu sou uma pessoa que eu procuro sempre olhar pelo lado positivo das coisas. Sempre ter um olhar mais calmo, né? Clareza de pensamento para que eu consiga resolver as coisas da melhor forma possível. E conviver com essas pessoas, às vezes, me faz mal. Mas por algum motivo, às vezes, eu não consigo desfazer essa conexão, sabe? Com essas pessoas. Provavelmente porque eu idealizei alguém que essas pessoas não são e não eram e não vão ser. Mas talvez, por outro lado, sejam amizades que sejam boas algumas coisas e não para outras. Né? Vai ter algum momento que essa amizade ou essas amizades vão fazer sentido para mim em algumas coisas, em outras coisas não. Mas eu sempre fui uma pessoa muito disponível, então eu acho que eu deixava as pessoas drenarem a minha energia muito facilmente. E quando eu comecei a perceber quem são essas pessoas que agregam energia, trazem boas energias
e quem são essas pessoas que consomem a minha energia, eu comecei a não sentir tanto a minha energia drenada em algumas conversas, em algumas situações, em alguns momentos, que eu acho que também em alguns momentos eu fui muito aquela pessoa de absorver a energia ruim de algumas pessoas. Tipo, às vezes eu chegava no trabalho bem, feliz, acordei bem, dormi bem, tal. E quando eu chegava no trabalho, eu começava a conviver com essa pessoa, tomava café da manhã, convivia. E aí eu começava a reclamar de tudo, de tudo. Porque essa pessoa também reclamava de tudo. E eu acabava pegando essa energia da pessoa sem perceber. E quando eu comecei a perceber, eu falei assim, não, pera lá, eu não vou ser essa pessoa que consome essa energia ruim, que, que pega essa energia ruim da pessoa para mim. Eu sou uma pessoa que geralmente eu chego no trabalho com boa energia. Eu só vou chegar no trabalho com uma energia ruim se eu não tiver dormido bem. Mas se eu tiver dormido bem, a probabilidade de eu estar com uma boa energia para trabalhar é muito grande. E aí eu comecei a criar mecanismos para não absorver, sabe? A pessoa estava ali falando e eu estava pensando, esse problema não é meu, eu não vou me envolver e eu não vou absorver isso. Foi um mantra que eu criei, né, para mim, para que eu não absorvesse. E ser imparcial também, sabe? Entender que talvez aquela pessoa tenha errado, que ela está contando a história pela perspectiva dela, né? Que a história sempre tem três lados. A perspectiva de cada um, né, que estava ali envolvido na situação, e a perspectiva e a história real, né, que aconteceu. Então eu comecei a ser imparcial. Eu só ouvia, mas não opinava, né? E isso começou a me fazer muito bem, porque eu conseguia escutar aquela pessoa sem absorver, né? Eu conseguia escutar e falar, fulano, poxa, que chato, né, essa situação e tal, mas o que você pretende fazer para melhorar isso, para mudar isso e tal? Outra coisa que eu vejo que drena energia é você colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Gente, isso é real. Não coloque qualquer pessoa dentro da sua casa. Eu estou dizendo isso por experiência própria. Não coloque qualquer pessoa da sua casa. Mesmo sendo família, mesmo sendo um melhor amigo, não coloque. Tem algumas pessoas que vão chegar na sua casa e já vão chegar reparando, nossa, que mesa linda! Nossa, que televisão enorme, pra que isso? As pessoas são assim, né? E tem situações que as pessoas relatam que elas têm planta dentro de casa e que elas receberam alguém dentro de casa e a planta estava ali ótima, maravilhosa. E quando a pessoa foi embora, a planta murchou. Isso é sobre energia muito real. A nossa casa é o nosso lugar, tem as nossas coisas, tem a nossa energia, o nosso cheiro, o nosso jeito, né? E a nossa casa é é o melhor lugar do planeta Terra, a nossa casa. Você pode conhecer o melhor lugar do mundo. Quando você voltar para casa, você vai ter a certeza de que a sua casa é o melhor lugar. Eu falo isso para minha mãe. Quando eu vou viajar, quando eu vou sair, eu falo assim, mãe, eu fui para tal lugar, foi tão bom, mas voltar para casa é muito melhor. Né? A nossa casa tem a nossa energia, as nossas coisas, o nosso cheiro. Deixar pessoas sentarem na sua cama, na cama do casal. Não faça isso. Né? Às vezes a pessoa está ali olhando para essas coisas só em pensamento. Ah, essa pessoa tem isso, como é que essa pessoa trabalha comigo, tem o mesmo salário e ela tem uma televisão moderna, tem uma casa grande, tem uma casa com dois quartos, com escada, com não sei o quê. Como é que essa pessoa tem um carro? Como é que a casa da pessoa é tão bonita? E aí você começa a ver as coisas da sua casa se quebrarem do nada, sabe? Azulejo cair, as coisas da sua casa se quebrar, sabe? Eu vivi uma experiência dentro da minha casa quando eu era casada, que do nada o arroz da minha casa começou a dar bicho. E, gente, de verdade, não era um arroz velho, não era um arroz que já tinha vindo com isso, assim, sabe, do mercado.
começaram a acontecer coisas estranhíssimas na minha casa. Coisas se quebraram. O arroz deu muito, muito, muito lixo, muito. E as coisas começaram a se desenrolar de uma forma tão esquisita, assim, acontecer coisas tão esquisitas. Isso depois de uma pessoa que o meu ex-marido colocou dentro de casa. E eu sempre falei, tomam conta dessas pessoas, cuidaram com a energia das pessoas, sabe? E a primeira coisa que essa pessoa, chegou, quando chegou na nossa casa, disse, nossa, até que a casa de vocês é direitinha, né? Vocês, como é que a pessoa disse? Até que a casa de vocês é direitinha. Como é que vocês conseguem manter uma casa bonitinha ganhando pouco? Porque eu não consigo. Gente, essa frase já me trouxe uma visão totalmente de, sabe, de inveja, sabe? A mesma coisa a pessoa falava do carro que nós tínhamos juntos. Ah, eu ganho. Não, esse carro que vocês têm não é compatível com. Falava pro meu ex-esposo, né? Não é compatível com o seu salário. Você deve. Ele trabalhava em posto de gasolina. Você deve estar roubando no posto de gasolina. Mas eu sempre trabalhei e eu ganhava um pouco mais do que o meu ex-marido. E a gente se planejou muito para comprar o carro. Então, foi uma coisa que a gente não fez correndo de qualquer jeito. Nós nos planejamos. Primeiro compramos um carro simples, depois um carro melhorzinho, depois compramos um carro maior e mais confortável, porque a gente gostava muito de viajar de carro. E essa pessoa falou isso para ele. E aí coisas estranhas começaram a acontecer. Aí eu falei para ele: você pode não estar acreditando hoje, mas um dia você vai entender que isso é sobre energia, sobre aquela pessoa que você botou dentro de casa, botou dentro do nosso carro. Nem todo mundo merece entrar na sua casa. Nem todo mundo deve entrar na sua casa. Nem todo mundo tem que entrar no seu carro, sabe? A gente tem que tomar conta dessas energias, porque nem todo mundo, não é só porque você é uma pessoa boa que só torce para todo mundo e tem boa energia, que todo mundo vai torcer para você e vai ter boa energia, gente. A gente precisa ter maturidade para entender que nem todo mundo é bonzinho, não. Isso daqui não é, como eu posso dizer, filme da Disney, não. E até no filme da Disney tem as vilãs, né? Tem as mocinhas e tem as vilãs. A gente tem que sair dessa coisa de acreditar que todo mundo que a gente fala e gosta é pessoas que a gente deve botar dentro da nossa casa para conviver com a nossa família, né? Eu tenho uma tia que ela fazia muitas festas na casa dela. Ela tem uma casa muito boa, muito espaçosa. E ela fazia várias festas na casa dela e do meu tio. E aí, uma certa festa que ela fez na casa dela, roubaram coisas do banheiro dela, tipo sabonete, gente. Roubaram o negócio de porta-sabonete. Roubaram sabonete em barra. Roubaram coisas dentro da casa dela. E eram pessoas que trabalhavam com ela, que conviviam com ela. Que foram na casa dela e invejaram a casa dela. E roubaram coisas na casa dela que ela só foi se dar conta quando a festa acabou. Entendeu? Não é qualquer pessoa que você pode botar dentro da sua casa. Não é só porque você gosta da pessoa, que a pessoa convive com você ou trabalha com você, que ela deve entrar na sua casa. Toma cuidado com a energia das pessoas. Toma cuidado com as pessoas. Sabe? Porque às vezes você recebe pessoas na sua casa e do nada as coisas começam a desandar e você não entende por quê. Energia. Ah, mas eu não acredito nessas coisas. Eu acredito. Eu acredito que as energias fazem as coisas desandar sim. Nem todo mundo que ri pra você torce pra você. Nem todo mundo que ri pra você gosta de você. Nem todo colega de trabalho que você gosta de você. Às vezes ele finge que gosta de você pra saber da sua vida. Às vezes ele finge que gosta de você pra poder ter algum tipo de relação com você, pra entrar na sua vida. Ai, nós somos amigos. Será que são? Gente, tem gente que abraça a pessoa e tá abraçando a pessoa e tá fazendo oração contrária. Lembre-se que Judas traiu Jesus assim, né? Judas mostrou para as pessoas que iam matar Jesus quem Jesus era, se eu não me engano, com um beijo no rosto. Se eu não me engano, ou foi um abraço ou foi um beijo no rosto. Não vou me lembrar 100% não. Mas foi assim. E Jesus achava que ele era amigo de Jesus. E ele não era amigo de Jesus.
Vocês devem pensar nisso. Fiquem de olho na energia que cerca vocês.